arena. Quem está fazendo confusão mesmo é o parlamento da França, que está aprontando. A França está num caminho, tá difícil esse socialismo francês, hein? Olha, quando é que vocês vão abrir o olho, mon ami? Hein? O parlamento da França aprovou a inclusão do direito ao aborto em sua Constituição Nacional. Sendo assim, o país se torna o primeiro do mundo a garantir constitucionalmente o direito ao aborto. Puxa vida, hein? Ô, louco. Vamos falar sobre isso com o nosso correspondente Luca Bassani, que está direto na Itália e nos traz mais informações. Luca, como é que isso repercutiu aí na Itália, com a Giorgia Meloni, um pouco mais conservadora? Como é que os italianos e os próprios franceses estão vendo isso? O Macron vermelhou de vez? Pois é, Capês, nós vemos que essa questão ela tem repercutido de forma diferente, dependendo se o país é governado por um governo de esquerda ou de direita. A França, que já tinha o direito ao aborto desde 1975, agora se torna, como você bem disse, a primeira nação a incluir essa questão na sua Constituição, à medida que o próprio primeiro-ministro, Gabriel Attal, acabou vendo com uma maneira de impedir retrocessos, na visão dele, que aconteceram, por exemplo, na Polônia, na Hungria e nos Estados Unidos, onde, em alguns casos, esse direito foi limitado. Vale a gente ressaltar que na França o direito ao aborto ele é garantido a todas as mulheres por razões de saúde ou razões socioeconômicas até a 14ª semana de gestação, enquanto que após esse período apenas com aval de médicos. De qualquer maneira, é uma questão já considerada resolvida pela sociedade francesa, que apoia isso em quase 85%. Na França, apesar de ser resolvida, no âmbito da União Europeia, repercutiu, como eu disse, de forma diferente. Países aqui como a Itália, com Giorgia Meloni, até mesmo o governo da Polônia, o governo da Hungria, acabam vendo isso com maus olhos, dizendo que é uma medida errônea, se pensarmos até mesmo no problema de despopulação que a Europa vem enfrentando, envelhecimento da população, ao mesmo tempo que outros governos de esquerda, como na Espanha com Pedro Sánchez, até mesmo governos dos países nórdicos, acabam vendo isso como um direito a mais concedido às mulheres. Uma questão extremamente polêmica e que acaba, então, reverberando em todo o mundo. Todas as pessoas gostam de opinar. Obviamente que é necessário ter um conhecimento maior sobre esse assunto, sobre a legislação francesa, para poder falar de maneira correta aquilo que os franceses escolheram colocar agora na sua Carta Magna, na sua Constituição. Ô, Luca, eu estava vendo aqui a imagem, se puder colocar, eles estavam aplaudindo, eles estavam eufóricos, não? Com a aprovação do direito ao aborto até 14 semanas, são 3 meses e meio, né? E ela está falando aqui, eu estava só observando, ô Luca, inclui o parlamento, depois, pode dividir a tela, eu quero ver o Luca. A minha pergunta para você é a seguinte, o Leandro Ferreira estava... O Luca Bassani, eu quero ver o Luca Bassani. Isso. Afinal de contas, é um prazer tê-lo aqui. O Leandro Ferreira estava lembrando aqui, está ao meu lado, com muita propriedade e oportunidade, que nós estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher. Isso, eu vi até, quem que estava aplaudindo ali, a presidente do parlamento francês, você acha que isso tem a ver com as vésperas do Dia Internacional da Mulher? Foi uma homenagem às mulheres, não aquelas que estão, evidente, para nascer, né? Não aquelas que foram produto da concepção, que serão eliminadas, mas aquelas que praticarão o aborto. Você acha que tem alguma coisa a ver? Olha, Capês, esses aplausos que aconteceram tanto no parlamento quanto no Senado da França se dá pela grande maioria que votou a favor dessa medida. Foram 780 votos favoráveis contra 82 votos contrários. Se nós olharmos percentualmente, mais de 90% dos parlamentares aprovaram essa medida, que agora, como foi aprovada tanto na Câmara Baixa quanto na Câmara Alta, só precisam da ratificação do presidente Emmanuel Macron, que também é favorável a essa medida. Muitos que estudam a política francesa a fundo veem que é um aceno agora à esquerda. Emmanuel Macron,
que se diz um presidente do centro, com medidas liberais na economia e às vezes também sem abandonar, obviamente, aqueles mais desalentados com os auxílios sociais, com a robusta reforma trabalhista feita na França. Ele acredita que para as eleições agora que acontecerão do âmbito europeu, ele perderá muitas cadeiras, tanto à direita quanto à esquerda, de um lado para Marine Le Pen, do Rassemblement National, né, que é o reagrupamento nacional, um partido considerado de direita à extrema-direita, enquanto que na esquerda poderá perder cadeiras para a França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, um partido que vai da esquerda à extrema-esquerda, se assim considerarmos. Então, ele está tentando meio que sair de cima do muro e mostrar que em algumas questões tem sim uma posição clara, e essa do aborto aí tende mais à esquerda, enquanto que nas questões econômicas, até mesmo na reforma relacionada às medidas da agricultura, como nós vimos nos meses anteriores, por conta dos protestos, mais à direita, medidas talvez um pouco mais protecionistas para o agronegócio francês. Então, é um presidente querendo se mostrar uma pessoa decidida, melhor dizendo, neste momento. Apesar de nós sabermos que eleitoralmente o partido dele não tem viabilidade para ganhar mais cadeiras em Bruxelas, como tem dito várias pesquisas. Uma última pergunta muito rápida. Aqui no Brasil, o aborto pode ser praticado até 3 meses de gestação, no caso de gravidez decorrente de estupro. A ideia chama-se aborto sentimental ou humanitário, para evitar que a vítima de um estupro seja obrigada a conviver com esse trauma. E o segundo, para salvar a vida da gestante, que é o aborto necessário ou terapêutico. O parlamento francês especifica quais as hipóteses de aborto, porque uma norma constitucional é mais genérica, mas ele não ressalva que é só nesses 2 casos? Ele especifica, como eu disse, agora aquela lei que foi votada em 75 e que poderia eventualmente ser revista por outros governos foi incluída na Constituição francesa para não ser alterada por um governo de outras vertentes. Essa foi a fala, pelo menos, do primeiro-ministro Gabriel Attal. E esse direito ao aborto não inclui apenas questões de saúde, onde a mãe corre risco, ou até mesmo há uma má formação do feto, mas também razões socioeconômicas. Incluem lá que caso a mãe não tenha condições financeiras, econômicas necessárias para ter um filho, ela poderia, com a sua própria vontade, interromper a gravidez para não arcar com os custos que um filho poderia representar. Isso é pelo menos o que está especificado na lei, que sofreu algumas alterações desde 1975 e agora se torna parte da Constituição francesa, a primeira do mundo. Muito bem. Vamos falar agora, claro, como sempre, do Oriente Médio. Luca, a ONU afirmou que tem fortes indícios de que o Hamas pode ter abusado de vítimas em Israel no fatídico 7 de outubro, dia do ataque. Como andam as negociações para o cessar-fogo, Luca, e que dados são esses que a ONU tem? Olha, Capês, aqueles indícios que muitos nós já comentávamos no início da guerra, agora parecem ter sido comprovados pelas próprias Nações Unidas, que dizem ter tido acesso a várias horas de gravação, várias imagens, várias fotografias e relatos de vítimas, tanto reféns quanto outras pessoas que sobreviveram ao ataque à rave, de que a violência sexual foi generalizada por parte dos terroristas do Hamas. Isso acaba corroborando uma tese que foi defendida pelos agentes de Israel, que começaram com a sua operação militar, que tem destruído a faixa de Gaza, mas ao mesmo tempo tem sido negada pelo grupo palestino. Vale a gente ressaltar que durante essa semana muitas negociações para um possível cessar-fogo de 6 semanas estavam acontecendo na cidade do Cairo, no Egito, com o intermédio do Catar, dos Estados Unidos e também do próprio Egito, para que antes mesmo do Ramadã, que começa na semana que vem, parte dos reféns fossem libertos em troca de outros prisioneiros palestinos e também um cessar-fogo, uma paralisação das hostilidades até o término desse período. Porém, Israel e o Hamas não chegaram ao acordo. Israel queria uma lista de todos os reféns ainda vivos, o Hamas não a concedeu. Ao mesmo tempo, queriam estender esse prazo para além de 6 semanas, algo que também Israel não cedeu, e a gente vê que mais um impasse acaba sendo encontrado. Lembrando que há algumas semanas o próprio premier Benjamin Netanyahu disse que caso o Hamas não encontrasse uma alternativa até o dia 10 de março, eles invadiriam
região, a cidade de Rafah, o que muitos temem que seja um banho de sangue ainda maior, dada a densidade populacional que temos naquela parte sul do enclave palestino, onde mais de 1.300.000 pessoas buscam refúgio após a destruição civil de toda a faixa de Gaza. De fato, a gente ouviu, quando eu estive em Israel, ouviu alguns relatos de parentes de vítimas sequestradas, sobretudo mulheres, que teria havido, sim, abuso sexual. A gente não sabe ainda, não existe uma prova, existem indícios, como você mesmo falou, que a ONU reuniu. Então, a gente volta a clamar para que o governo de Israel avance as negociações para trazer essas vítimas de volta aos seus familiares o mais rápido possível. Alguma notícia nova? Há duas versões com relação à morte de 110 pessoas em Gaza, que estavam ali na fila da ajuda humanitária. O porta-voz do governo americano diz que o governo vai aguardar maiores evidências do que aconteceu para depois se pronunciar. Estava até sendo cobrado por vários jornalistas e ele disse: nós ainda não temos evidências exatamente do que aconteceu. Já existe alguma coisa? Surgiu alguma informação nova? Olha, Capês, o que temos certeza é que muitas pessoas morreram em uma situação dramática. Mais de 100 pessoas perderam suas vidas. Os palestinos alegam que foram alvejadas, foram assassinadas pelos próprios soldados de Israel, que se assustaram com aquela aglomeração perto dos comboios de comida e acabaram matando essas pessoas e ferindo tantas outras. Mas na versão divulgada pela IDF, essas pessoas teriam morrido pisoteadas por conta do alvoroço, do pânico generalizado. Muitas delas caíram no chão e foram pisoteadas, foram esmagadas pelas outras que vinham desesperadas. O fato é que é realmente uma tragédia. Nós temos uma dificuldade imensa para que a ajuda humanitária chegue até a faixa de Gaza. O risco de 25% da população já enfrentar fome e outros efeitos causados pela desnutrição durante as próximas semanas é muito grande, e aí a gente vê o apelo não só das próprias Nações Unidas, de Antônio Guterres, mas agora já dos americanos, através de Kamala Harris, para que haja um cessar-fogo ou que haja a facilitação da ajuda humanitária chegar até onde precisa chegar dentro da faixa de Gaza. Algo que a gente vê que tem sido repetido por vários líderes mundiais, do Brasil, aqui na Europa, os países africanos, mas parece não ter uma solução. Infelizmente, a situação humanitária ela vai se tornando cada vez pior cada dia que passa, não só pela falta de alimentos, mas também pela falta de higiene, o que prolifera doenças e pode causar mortes colaterais, infelizmente, além daquelas diretas pela guerra, pelos ferimentos, bombardeios e balas que nós temos neste momento no Oriente Médio. Muito bem. O que eu fico pasmo é que uma morte por politraumatismo decorrente de esmagamento por aglomeração é diferente de uma morte por disparo de arma de fogo que deixa ferimentos pérfuro-contusos e é hemorragia aguda traumática. Então, o laudo do Instituto Médico Legal poderia facilmente identificar. Então, quando os dois lados demoram para dar explicações, cria-se toda essa teoria de desconfiança de ambos os lados. Luca, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite a você e até amanhã.